Estadual de Notícias. Você bem informado. Pois é, estamos de volta e agora vamos bater um papo bem legal, principalmente sobre o comércio, o setor varejista aqui do nosso município de Campo Grande, com ele, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago. Muito obrigado pela participação, presidente. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao Grupo Feitosa, obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho aqui no Giro Estadual de Notícias com o Carlos e a Lorena. Vamos lá, estamos à disposição. Vamos lá, presidente. Então, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente fazer um balanço principal, né, desse cenário econômico aqui em que nós estamos vivendo na nossa capital e como que isso acaba trazendo reflexos para o setor do comércio aqui da nossa cidade. A gente está passando por um momento cada vez mais desafiador, né, para o empreendedorismo nacional, né? Esse aumento de custo operacional, né? Uma vez que por exemplo, agora por último o aumento do IOF, da taxa de IOF. Sim. Uma das questões mais importantes e mais preocupantes era o acesso a crédito, muitas vezes para a expansão de uma empresa, mas também muitas vezes para a instalação de um novo negócio para atender uma necessidade de uma região da cidade, por exemplo. E esses investimentos eles vão diminuir por conta que já havíamos uma dificuldade grande de acesso a crédito, enfrentando, e agora mais essa questão do IOF, penalizando as empresas. Desafiador, cada vez mais desafiador. Mas o empresário brasileiro já há tempos ele enfrenta um cenário desafiador, né? E vem trabalhando e atuando com seus negócios para poder atender a necessidade da população, né? Principalmente aqui em Campo Grande. O presidente, antes do senhor, inclusive, eu acho que esse assunto é um assunto muito... É um assunto que acaba refletindo em uma realidade nacional, porque esses dias eu estava acompanhando uma entrevista do presidente de uma entidade representativa lá do estado de Minas Gerais, onde ele trouxe também essa mesma situação, essa mesma realidade que o senhor vem apontando aqui. O senhor acredita que políticas públicas que possam ser implantadas em alguns governos estaduais de alguns estados não são suficientes para poder acabar trazendo um certo alívio para o empresário do comércio aqui do nosso estado? Importante a gestão pública, né, trabalhar em prol do desenvolvimento da sociedade, né? No caso de Campo Grande, a gestão pública de Campo Grande, né? Outros estados, a mesma coisa. Muitas vezes as legislações elas são bem assertivas, mas infelizmente muitas vezes também elas são muito equivocadas, né? Como essa, por exemplo, a gente percebe que em vez de haver um investimento maior no enxugamento da máquina pública, no custo máquina pública, né, há um aumento de carga tributária para quem gera emprego. Se a gente juntar serviço, comércio, nós estamos falando de mais de 70% da empregabilidade. É verdade. Então você está gerando custo para quem mais emprega. A gente não vê isso como de forma assertiva, né? Mas muitas vezes as legislações, as leis, elas são importantes para regir, né, para organizar a sociedade. Então tem que haver um entendimento maior da realidade das empresas no Brasil para que essas decisões sejam assertivas, né? A gente defende muito o enxugamento da máquina pública, né? Nós estamos falando aí, ó, do impostômetro, né? Agora a gente lançou há pouco tempo o gastômetro para a população entender e visualizar o quanto de recurso é investido na gestão pública. E ela tem que ser mais eficiente, ela precisa ser mais eficiente porque ela tem recurso para ser eficiente. Então essa é a demanda da classe empresarial, é a expectativa da classe empresarial, que os gestores públicos sejam cada vez mais eficientes para que os negócios possam prosperar, para que esses negócios, uma vez prosperando, eles impactem diretamente na qualidade de vida da população, né? De todas as regiões do nosso estado, por exemplo, né? Maracaju, Nioaque, Rio Verde, né? A Grande Dourados, Paranhos, Inocência. Importante que cada vez mais o gestor público ele entenda a realidade do seu local para que possa gerir de forma correta e potencializar a geração de emprego, potencializar a geração de novos negócios, né, para atender
a necessidade da população. Agora, presidente, inclusive, isso vai de encontro também com algumas decisões que estão sendo implantadas, né? Principalmente uma que me chamou bastante atenção e que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de julho desse ano, que estabelece que o trabalho no comércio aos domingos e feriados só vai ser permitido mediante uma previsão, né, em convenção coletiva de trabalho, né? Como que o senhor encara, como que o senhor enxerga essa portaria, presidente? A gente entende e sempre defendemos que a relação entre empregador e colaborador ela seja discutida atendendo à realidade de cada um. É complicado você determinar uma norma com tanta pluralidade, diversidade de negócios que a gente tem, por exemplo, em Campo Grande. Então a gente sempre defendeu que o comércio funcione 24 horas, que funcione sábado, domingo, porque parte da população não tem condições de ir no supermercado, cuidar da saúde no horário comercial, porque, quando não é prioridade, né? Uhum. Porque está trabalhando, tá se ocupando com seus compromissos e muitas vezes precisa acessar o comércio fora desse horário. E aí a legislação ela diz o contrário, né? Que só pode atender no horário que o pessoal não tem como ir ao comércio. Então a gente defende a flexibilização, claro que tudo isso de uma forma muito bem acordada, muito bem remunerada. Nós defendemos também que toda essa organização seja feita de forma legal, né? Que seja feita de forma a não prejudicar nenhuma das partes. Não prejudique o consumidor, não prejudique o empregador, o empresário, não prejudique principalmente o colaborador. Tem como fazer isso. É uma questão, como eu disse agora há pouco, de entender cada vez mais a realidade de cada município, de cada comércio, né, de concentração comercial, para poder desenvolver as melhores saídas, né, ou as melhores leis. Né? Uhum. Ô, presidente, como que o senhor encara hoje, há uns, sei lá, vamos dizer assim, há uns 15, 20 anos, era muito comum você ver aquelas lojinhas de R$1,99, né, nos bairros mais populosos aqui de Campo Grande. Você ainda vê, mas não com tanta intensidade como há uns anos atrás. Como que o senhor enxerga hoje esse cenário para o empreendedor de lojas pequenas nos bairros aqui da capital? Diante aí desse novo cenário digital, onde as pessoas estão recorrendo cada vez mais a e-commerces, lojas online também. Então, como que o senhor vê o cenário, sei lá, para alguns anos, para esses pequenos comércios em bairros mais afastados aqui da região central de Campo Grande? O consumidor, nós, enquanto consumidores, nós queremos comodidade, conveniência, conforto. E muitas vezes a gente encontra isso numa compra online, né, num acesso a um serviço ou a um produto online. E muitas vezes a gente quer ter acesso a isso de forma presencial. Há muito tempo foi-se discutido que não, o comércio online não vai acabar com o presencial. O que vai acontecer é o tal do omnichannel, né? Que seria múltiplos canais. Né? Muitos negócios têm a venda presencial como tem a venda online. Vai de cada setor, vai de cada negócio. Alguns não rodam online, tem que ser presencial mesmo. E alguns não, é muito melhor rodar online. A tecnologia está disponível para todos, cada vez está mais acessível, né? O acesso à internet está cada vez mais acessível. E é questão de o empresário, seja ele, eu gosto de falar que é nano, né? Nano, micro, pequeno, médio ou grande, ele entenda que o uso dessas tecnologias são importantes para o seu negócio, em que momento, em que fase e como usar. O desenvolvimento do comércio nas regiões, vamos dizer, dos bairros da cidade, isso ocorre há muitos anos na história de muitas outras cidades, se a gente procurar os exemplos, porque, como eu disse, o consumidor, a gente quer conforto, comodidade, muitas vezes não temos tempo de ir muito longe para acessar um serviço e um produto, então fatalmente as concentrações residenciais nos bairros vão ter os seus comércios fortalecidos. Aí vai do empresário entender em qual região atuar, como atuar, se atua online, se atua presencial, se atua das duas formas. Tem muitas oportunidades aí para atuação empresarial, comercial, mesmo diante de tanto desafio aí, de tantas penalizações. O que não falta é alternativa, né, presidente?
Falando agora sobre um outro destaque nacional, uma outra pauta, né, é a questão da reforma tributária, presidente. Como que isso que tem sido bastante discutido, inclusive, no Congresso Nacional, qual que é a avaliação do senhor diante aí dessa atual proposta? Porque se a gente fizer uma comparação com a proposta que foi apresentada lá no começo, e para essa atual proposta, a gente vê que mudou bastante coisa, tiveram algumas alterações. Como que o senhor avalia essa atual e principalmente como que isso iria acabar refletindo no setor da indústria e do comércio? A expectativa era muito boa, né? Eu digo era porque a reforma tributária é extremamente importante. O Brasil vive num hospício tributário, tá? Tem empresas que têm departamento só para ficar tratando das burocracias e quantidade de tributos e impostos incidentes no mesmo produto, mas se for comercializado de forma diferente. É muito complexo. Então, a expectativa era muito boa. Quando começamos a estudar os modelos e o modelo que foi aprovado, aí já mudou a expectativa. Por quê? Quando você diz, tem uma previsão de aumento de carga tributária para 25%, 35% em serviço, isso aí vai quebrar muita empresa. Quando você vê que você vai ter que manter 2 regimes tributários durante um determinado período para fazer a migração, é um trabalho muito grande para as empresas, é um trabalho muito grande para as empresas de softwares que atendem as empresas. Mas quando a gente ouve falar assim, muda-se o modelo, vai tributar em cima do consumo, é uma ideia que vale a pena ser avaliada, para que a gente acabe com bitributação, com questões de você pagar um imposto antes de vender e se você não vendeu, o problema é seu, o governo arrecadou. É complicado essas questões, esses modelos, sabe? Então a preocupação era muito grande. A gente tem feito várias ações lá na Associação Comercial e convidamos todos os empresários da capital a frequentar a nossa Associação Comercial, porque lá está sendo discutido várias vezes, com muita frequência. Nós tivemos seminários, o Marcos Sintra veio, a todo momento nós estamos fazendo, o Roberto Oshiro também falou esses dias sobre reforma tributária, tentando preparar os nossos associados, né, os empresários de Campo Grande, para passar por isso. Nós vamos ter que fazer essa reforma tributária e vamos tentar fazer ela da forma mais correta, menos dolorosa, vamos dizer assim, e mais assertiva, né? Presidente, o senhor comentou essa questão dos altos impostos, né, que são aplicados aqui no nosso país, e hoje, sexta-feira, dia 30, e amanhã, né, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande começa a realizar a edição 2025 do Feirão do Imposto, com mais de 70 estabelecimentos comerciais e 15 empresas aqui de Campo Grande. Isso representa um avanço quando a gente fala disso, mas é bom a gente conscientizar que não é desconto. É realmente aquele produto sem imposto, não é mesmo, presidente? Exatamente. Nós estamos falando aí de quase 1,6 trilhões de impostos, né? O governo federal até o final desse mês. Só o Mato Grosso do Sul já foi mais de 17 bilhões de impostos arrecadados. Então, a população precisa entender o quanto se investe nesse setor, né, da sociedade, o quanto de recurso está disponível para que esse setor possa trabalhar e possa atuar de forma correta. E quanto mais a população tiver consciência disso, a gente acredita que melhor vai ser aplicado esses recursos, melhor vão ser as expectativas e as cobranças de como estão sendo aplicados esses recursos, porque tem muito dinheiro investido e a gente espera a devolução disso, né? A prestação de serviço, a organização da gestão pública, o serviço que é entregue pela gestão pública à população. Estou falando aqui de Campo Grande, né? Isso é muito importante, sem sombra de dúvidas. Então é bom a gente convidar para quem estiver passando aqui por Campo Grande, né, presidente? Quem estiver passando aqui pela nossa capital, hoje e amanhã, o Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande está realizando a edição 2025 do Feirão do Imposto, com mais de 70 estabelecimentos comerciais e 15 empresas aqui da nossa capital, que está reunindo aí farmácias, restaurantes, né, óticas, lojas de acessórios também, entre outros, justamente para conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária, que é demais aqui no nosso país. Eu conversei com o Renato Paniaggo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Presidente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Gostaria, inclusive, que o senhor deixasse um recado, né, para os empresários que estão nos ouvindo nesse momento.
Só agradecer mesmo ao Giro Estadual de Notícias pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a associação e convidar os empresários, né, para participar com a gente lá da palestra com o Caio Camargo, dia 10 de junho, às 19 horas, habilidades do futuro aplicadas aos negócios. Vamos falar sobre adaptabilidade, inovação, pensamento crítico, liderança, são algumas das ações, no caso a próxima, que a gente vai fazer para tentar capacitar e melhorar a qualidade e conhecimento, experiência e informação dos associados e das equipes dos nossos associados, e desejar a todos um ótimo dia, e que vai esquentar um pouquinho agora para perto do horário do almoço, né? Tá frio pra caramba, não sou muito acostumado com frio, e só agradecer mesmo a oportunidade e desejar um ótimo dia a todos os ouvintes. Muito obrigado. Agora são 8 horas e 27 minutos e agora é o momento